Caríssimos irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo da Quaresma, sempre temos como tema do Evangelho as tentações de Jesus no deserto. Este ano, segundo a versão do evangelista São Lucas, que nos relata essa experiência de Jesus, que é para nós um grande ensinamento. Sem dúvida nenhuma, o Senhor quis submeter-se à tentação justamente para isso, para que a sua experiência fosse um ensinamento para nós, para que Ele, como nosso mestre, nos traçasse um caminho claro que seguir, para vencer também nós as tentações que se nos apresentam ao longo da nossa vida. A tentação, de fato, é algo que faz parte connatural à vida do cristão. O livro do Eclesiastes diz: se queres servir a Deus, prepara-te para a provação. Uma vez que nós nos empenhamos de verdade em seguir a Deus, em seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, sempre sofreremos a provação da tentação. Pois a tentação é uma oportunidade para provar a Deus com obras que nós o amamos. É uma oportunidade para ver fortalecida a nossa fé, a nossa caridade, a nossa esperança. Aquele que sucumbe diante de uma tentação e não se levanta mais, é porque o amor de Deus ainda não estava enraizado em seu coração. E Jesus nos dá valiosas lições, porque se nós não aprendemos do Cristo a vencer a tentação, possivelmente vamos perder. Já que o demônio é muito mais esperto do que nós, muito mais inteligente e muito mais experiente. Mas experiente porque ele existe desde o início da raça humana. Já no livro do Gênesis o vemos tentando os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e ele, portanto, como não envelhece, não morre, tem acumulado 2000 anos de experiência em tentar almas, em arrastar pessoas para o mal, em levar os seres humanos ao pecado. Irmãos e irmãs, diante da tentação, portanto, precisamos aprender essa primeira lição que Jesus nos dá no texto de hoje, que é a humildade. A virtude da humildade, ela é essencial para vencer qualquer tentação, pois o soberbo cai muito facilmente no pecado, já que confia só nas próprias forças, é autossuficiente, se acha melhor do que na realidade é, se coloca mais acima do que de fato deveria, portanto, cai mais facilmente. Jesus nos dá esse exemplo de humildade pelo simples fato de permitir que o demônio lhe tente. Isso já é um grande ato de humildade do Cristo. Sendo ele o Filho de Deus Altíssimo, poderia simplesmente ter rejeitado o demônio, expulsado o demônio antes que ele se lhe apresentasse. Mas o Senhor permitiu que o demônio o tentasse, que o demônio fizesse aquelas propostas absurdas a ele, e assim nos dá o exemplo da humildade. O demônio claramente trata cada pessoa segundo a sua capacidade. Vendo que estava diante do Messias, ele foi mais ousado, né? Como diz o texto, ele se apareceu a Jesus de maneira clara e foi conduzindo Jesus a vários lugares, né? Isso já, claro, só pode acontecer com Jesus Cristo, porque imagine só, se o diabo aparece na nossa frente e começa a levar a gente daqui para lá, né? Se fosse eu, pelo menos no terceiro segundo, infartava e morria, né? Só de ver o capeta na minha frente já era suficiente para dar um piripaque e morrer, né? Ainda mais ficar esse tempão, né? O demônio levou Jesus lá para o templo, não sei o que, foi para lá, foi para cá. Bastava 3 segundos na presença do cão para, né, cair estatelado no chão.
Mas, enfim, cada um tem a sua resistência, né? Houveram santos na história da igreja que lutaram até fisicamente com o demônio, como São Pio de Petreucina. Então, cada um tem a sua fortaleza e o demônio atua com cada um conforme a sua capacidade. Aqueles que são fáceis de derrubar, ele não se esforça muito. Aqueles que são mais santos, ele tem que trabalhar mais para tentar desvirtuá-los do caminho de Deus. São 3 as tentações que o demônio oferece a Cristo, e as 3 nos dão valiosas lições. Primeiro, do lado de Jesus, lado positivo de lutar contra a tentação, aprendemos que para vencer a tentação, além da humildade, é necessário conhecer bem a palavra de Deus. Jesus rebate o diabo com a palavra, né? Com o conhecimento das Escrituras. Então, se nós lemos a Bíblia, se nós meditamos a Bíblia com frequência, se nós sabemos localizar os livros da Escritura e o seu conteúdo, temos aí uma boa arma para vencer o diabo. Porque se nós desconhecemos a Escritura, o diabo pode nos enganar usando a própria Bíblia, como ele fez, como ele tentou fazer com Jesus, não é? Vocês viram que o diabo citou o Salmo 90 para Jesus? Colocou ele lá no pináculo do templo e falou: então Jesus, vai lá, pula daqui para baixo, faz um show. Se você é o Filho de Deus, usa o seu poder, né? Pula aqui, dá uma de ponta, sai voando, né? E faz aí um show, faz alguma coisa, né? Solta fogos, faz um esquema legal, porque assim você vai mostrar diante dessas pessoas que estão perto do templo de Jerusalém o seu poder. A tentação de usar o poder divino para a própria promoção, para a vaidade, não é? Para dar espetáculo. Jesus rejeita o demônio. Mas o demônio coloca essa tentação utilizando o salmo, né? Utilizando a palavra de Deus. Pula, porque está escrito na Escritura. Olha só como o demônio é audaz. Cita a Bíblia para convencer Jesus de contrariar a vontade do Pai. Assim também, se nós não conhecemos bem a Escritura no seu contexto, se nós não aderimos à Sagrada Escritura e à sua fiel interpretação dada pelo magistério da Santa Igreja, podemos também correr o risco de ser engambelados por qualquer falso profeta que usa a Bíblia de maneira mentirosa para alcançar os seus objetivos escusos. E hoje temos muitos por aí, né? Pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço e utilizam a Sagrada Escritura para justificar qualquer tipo de barbaridade, qualquer tipo de ofensa a Deus, qualquer tipo de afastamento da sã doutrina dada por Cristo e conservada na Santa Igreja Católica ao longo de 2000 anos. A Bíblia pode justificar qualquer coisa praticamente, né? Até mesmo o ateísmo, né? Um ateu poderia pegar uma passagem específica da Bíblia para argumentar que Deus não existe. Existe de fato uma passagem que diz assim, né? Não há Deus, Deus não existe. Está escrito na Bíblia. Então, se a gente isola uma passagem fora do seu contexto, podemos justificar o ateísmo. Não há Deus, Deus não existe. Na linha seguinte, diz o insensato em seu próprio coração. Então, se você corta a passagem, dá para justificar qualquer barbaridade. Irmãos e irmãs, para compreender a Bíblia na sua totalidade, é preciso aderir-se ao magistério. Para isso também é preciso um pouco de humildade. E o magistério se expressa em quem? Quem é o magistério da igreja? De onde sai a autoridade do magistério? No ensinamento do Papa e dos bispos em comunhão com o Papa. Aí está a guia segura. Por isso a Igreja Católica tem 2000 anos e continua de pé, porque ela não segue tendências, modas, não segue interpretação
individual, né, interpretação subjetiva de cada fiel, mas ela tem uma guia segura para compreender o sentido real da Sagrada Escritura. O demônio é sagaz, irmãos e irmãs, e precisamos então lutar com as armas que Cristo nos dá. Na quarta-feira de cinzas nós recordávamos as 3 armas clássicas para colocar em ato a nossa luta quaresmal, não é? São 3, nós sabemos bem: a oração, o jejum e a esmola. A oração, o jejum e a esmola. As 3 armas espirituais que Cristo nos dá para lutarmos e vencermos essa batalha da fé. E assim vencemos os 3 clássicos inimigos da nossa salvação, né? O diabo, a carne e o mundo. Com a oração nós vencemos o diabo. Com o jejum, a penitência, nós vencemos a carne, ou seja, as tentações da carne, as tentações internas e externas que vêm da nossa debilidade humana. Com a caridade, com a esmola, nós vencemos a tentação do mundo, os maus exemplos das pessoas, os sistemas de pecado, as estruturas de pecado que existem na sociedade. Oração, jejum e esmola para vencermos o diabo, a carne e o mundo. Coloquemos em prática, irmãos e irmãs, estes ensinamentos quaresmais. Concretizemos de fato na nossa vida diária, ao longo desses 40 dias, o que vamos fazer de oração, de penitência, de obras de caridade, para que a quaresma seja para nós um verdadeiro exercício real, que cada um de nós se esforce livremente, por amor a Deus, a seguir esse caminho. Aqui não existe obrigação, né? A obrigatoriedade da penitência durante a quaresma são só em 2 dias concretos, né, de jejum. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão. E depois de abstinência de carne, todas as sextas-feiras da quaresma, além de todas as sextas-feiras do ano. Fora isso, liberdade de cada um. Fora isto, é o nosso nível de compromisso pessoal com Deus, o nosso levar a sério a palavra do Senhor. Portanto, se queremos fazer uma quaresma de verdade, concretizemos nosso plano pessoal e vaiamos executando com fidelidade. Que nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, nos ensine e nos acompanhe nesse itinerário. Possamos terminar a quaresma verdadeiramente purificados, um pouquinho mais próximos de Deus, mais amigos do Senhor, mais distantes do inimigo da nossa alma, mais distante do mundanismo que devora a cada dia mais e mais pessoas e os arrasta para o poço que os levará para a condenação. Que assim seja.